Quando alguém fala em comprar ou construir uma casa no Brasil, uma pergunta surge quase automaticamente: vale mesmo a pena? Agora, deixa eu te perguntar algo antes de continuar. Se você tivesse que escolher hoje entre pagar aluguel ou investir em algo totalmente diferente, o que passaria pela sua cabeça? Essa mesma dúvida aparece quando surge um conceito que está chamando cada vez mais atenção nas redes sociais, nos portais de arquitetura e até em anúncios de investimento: a casa cápsula. Pequena, moderna, aparentemente mais barata e extremamente diferente do padrão tradicional brasileiro. Mas será que ela realmente supera a casa convencional? Ou será que estamos apenas diante de mais uma moda passageira? Ao longo deste vídeo, cada ponto dessa comparação será analisado com calma, porque no final você vai perceber que a resposta não é tão óbvia quanto parece. E já fica o convite: tenta assistir até o fim, porque alguns detalhes ignorados por muita gente podem mudar completamente a forma como você enxerga esse tipo de moradia. Antes de qualquer comparação direta, é importante entender o contexto brasileiro. O sonho da casa própria ainda é um dos maiores objetivos das famílias, mas os custos com terreno, material de construção, mão de obra e impostos tornaram esse sonho cada vez mais distante. E aqui eu quero que você reflita: quantas pessoas você conhece que começaram a construir e não conseguiram terminar? É exatamente nesse cenário que a casa cápsula começa a ganhar força. Ela surge como uma alternativa compacta, pré-fabricada e pensada para reduzir custos e tempo. Enquanto isso, a casa convencional continua sendo sinônimo de espaço, personalização e tradição. A disputa, portanto, não é apenas entre dois tipos de moradia, mas entre dois estilos de vida completamente diferentes. E talvez um deles faça muito mais sentido para a sua realidade atual. Quando o assunto é custo inicial, a diferença costuma chamar atenção logo de cara. A casa convencional envolve uma longa lista de gastos: projeto arquitetônico, fundação, estrutura, acabamento, mão de obra, taxas e imprevistos que quase sempre surgem no meio da obra. Se você já pesquisou sobre construção, sabe exatamente do que estamos falando. Já a casa cápsula costuma apresentar um valor fechado, com menos surpresas ao longo do caminho. Para muitos brasileiros, isso representa previsibilidade financeira, algo raro em construções tradicionais. Agora pensa comigo: quanto vale saber exatamente quanto você vai gastar do início ao fim? No entanto, esse não é o único fator que deve ser levado em conta, e mais adiante você vai entender por quê. O tempo de entrega é outro ponto que pesa bastante nessa comparação. Construir uma casa convencional pode levar meses ou até anos, dependendo do orçamento e da disponibilidade de mão de obra. Durante esse tempo, muita gente continua pagando aluguel, lidando com atrasos e mudanças de plano. A casa cápsula, por outro lado, costuma ser instalada em poucos dias ou semanas. Isso significa menos estresse, menos gastos durante a espera e uma mudança muito mais rápida. Agora eu te pergunto: se você pudesse se mudar para sua casa em semanas, isso faria diferença na sua decisão? Para quem tem pressa ou precisa de uma solução imediata, esse fator costuma ser decisivo. Mas será que rapidez sempre significa vantagem? Guarda essa pergunta. Quando falamos de espaço interno, a comparação muda de tom. A casa convencional oferece liberdade para crescer, ampliar e adaptar conforme as necessidades da família aumentam. Quartos extras, áreas gourmet, garagem maior e quintal são possibilidades comuns. E aqui vale pensar: você se imagina morando no mesmo espaço daqui a 10 ou 20 anos? A casa cápsula, por sua vez, trabalha com a lógica do essencial. Cada metro quadrado é planejado para ser funcional, o que agrada quem busca praticidade, mas pode gerar desconforto para famílias maiores ou para quem não abre mão de espaço. Nesse ponto, a pergunta deixa de ser qual é melhor e passa a ser: qual estilo de vida faz mais sentido para você hoje? Outro ponto que gera muitas dúvidas é a durabilidade. Casas convencionais de alvenaria são conhecidas pela resistência e pela sensação de solidez. Muitas atravessam gerações e carregam histórias de família. As casas cápsula, por serem feitas com materiais industrializados e tecnologia moderna, prometem alta durabilidade e resistência às intempéries. Mas vamos ser sinceros: como esse modelo ainda é relativamente novo no Brasil, muita gente se pergunta como essas estruturas vão se comportar ao longo de décadas. Essa incerteza pesa na decisão de quem pensa no longo prazo. E você,
pensa mais no agora ou no futuro distante, quando imagina a sua casa ideal? A manutenção também entra nessa disputa. Casas convencionais exigem pintura periódica, reparos estruturais, troca de telhado e manutenção hidráulica e elétrica mais complexa. Isso demanda tempo, dinheiro e planejamento constante. As casas cápsula, por terem sistemas mais compactos e padronizados, tendem a exigir menos manutenção no dia a dia. Isso pode significar economia ao longo dos anos e menos dores de cabeça. Mas vale refletir. Será que depender de peças e fornecedores específicos seria um problema na sua região? Esse tipo de detalhe faz toda a diferença quando a gente sai da teoria e entra na prática. Quando o assunto é eficiência energética, a casa cápsula costuma sair na frente. Projetadas para aproveitar melhor a iluminação natural e o isolamento térmico, elas ajudam a reduzir gastos com energia elétrica. Em um país onde a conta de luz pesa no orçamento, esse detalhe não pode ser ignorado. Agora pensa comigo, quanto você gasta hoje apenas para manter sua casa confortável? A casa convencional também pode ser eficiente, mas isso geralmente exige investimentos adicionais em projeto e materiais, o que nem sempre cabe no orçamento inicial. Esse é um ponto que muita gente só percebe depois que a conta começa a chegar todo mês. A valorização do imóvel é outro fator que merece atenção. Casas convencionais seguem um padrão conhecido pelo mercado imobiliário, o que facilita revenda, financiamento e aceitação geral. Já as casas cápsula ainda despertam curiosidade e até certa resistência em parte do público. Por outro lado, elas têm se mostrado altamente atrativas para aluguel por temporada, especialmente em áreas turísticas ou rurais. E aqui vai uma pergunta importante. Você pensa na sua casa apenas como moradia ou também como uma forma de renda no futuro? Esse detalhe muda completamente a forma de enxergar essa comparação. Existe ainda a questão da mobilidade, algo que muita gente não considera no início. Uma casa fixa, ligada permanentemente ao terreno. A casa cápsula, dependendo do modelo, pode ser transportada ou relocada. Para quem não quer criar raízes definitivas ou pensa em mudar de cidade no futuro, essa flexibilidade é um diferencial enorme. Já imaginou poder levar sua casa com você? Esse detalhe costuma passar despercebido, mas pode ser decisivo em determinados momentos da vida. No aspecto legal, ambas exigem atenção. Casas convencionais seguem normas bem estabelecidas nos municípios. As casas cápsula, embora legais, podem enfrentar regras diferentes dependendo da cidade, do zoneamento e da finalidade do uso. Informar-se previamente é essencial para evitar problemas futuros. Quantas pessoas você já viu investirem sem pesquisar e depois se arrependerem? Esse é um ponto que muitos ignoram no início e acabam descobrindo tarde demais. No final das contas, a pergunta qual realmente vale mais a pena não tem uma única resposta. Para quem busca tradição, espaço e um imóvel pensado para gerações, a casa convencional continua sendo uma escolha sólida. Para quem valoriza praticidade, custo controlado, rapidez e novas possibilidades de investimento, a casa cápsula surge como uma alternativa extremamente interessante. E agora eu quero saber de você. Qual dessas opções mais combina com a sua realidade hoje? A decisão depende do momento de vida, do orçamento e das prioridades de cada pessoa. E agora que você conhece os dois lados dessa comparação, a decisão deixa de ser emoção e passa a ser consciência.